Eu quero ler uma porção da palavra do Senhor, que também está no Evangelho de Marcos, no capítulo número 15 e no verso número 21. Que diz assim a palavra do Senhor: E constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Nessa noite, eu quero falar um pouco a respeito de nós termos um encontro com o Senhor. Pode tomar assento, por favor. Era uma sexta-feira, era um dia que parecia ser um dia muito comum, muito natural. Aquele dia, um homem do campo chamado Simão, ele levantava de manhã cedo, ele ia, quem sabe, para o seu quarto, ele tinha 2 filhos, ele ia se despedir ainda de madrugada, ele beijava aqueles 2 filhos, se despedia da sua mulher e dizia: irei para Jerusalém, é a Páscoa. Cirineu, Simão, aqui nós lemos, ele era um judeu que vivia numa cidade um pouco distante de Jerusalém, mas ele disse: eu vou porque eu tenho que ir, é um dia muito importante, sexta-feira é o dia mais importante. Muitos judeus, eles peregrinavam na época da Páscoa para ir para Jerusalém, e assim aquele homem ele fez, ele se levantou de manhã cedo, se vestiu, era para ser um dia comum e natural como qualquer outro, para ele um pouco mais importante, porque era um homem religioso, já seguia as coisas de Deus. Ele disse: eu vou cultuar ao Senhor, eu vou levar a minha oferta, o meu sacrifício para o sacerdote, para que ele possa sacrificar e me limpar dos pecados. Eu vou ir, meu amor. Ele dava um beijo e seguia. No outro lado, em Jerusalém, também numa sexta-feira, chegando para um final de semana, um homem que não conhecia nada, não sabia nada do que era uma religião, um homem romano, um soldado romano, um centurião romano. Quem sabe ele se levanta de manhã cedo, pega a sua armadura. O centurião era um homem responsável por 100 homens, uma centúria de homens. Era o homem mais importante e responsável, que estava abaixo a ordem de Herodes na região de Jerusalém. Era um homem muito importante. Não queria saber, os romanos não queriam saber muitas coisas de Deus, eles adoravam muitos deuses. Mas aquele Deus a qual eles tanto falavam, onde ele vivia, que era Jerusalém, ele não estava nem aí. Quem sabe ele levantou de manhã cedo, colocou a sua sandália. Naquele momento chega um rapaz, um de seus secretários, e diz: olha, nós temos um trabalho a fazer aqui, há uma ordem dos seus superiores em que nós devemos crucificar algumas pessoas. E quem sabe ele diz assim: olha, mais um dia comum, mais um desses homens que são, quem sabe, bandidos, alguns malfeitores que nós vamos ter que crucificar, que não estão respeitando as legislações a qual nós estamos colocando e impondo aqui em Jerusalém como sendo romanos. Ele coloca a sua armadura mais imponente, mais linda, e quando ele recebe uma ordem, ele vê que quem ele deveria crucificar não era um homem tão comum assim, porque quem sabe ele já ouvia falar de um tal Jesus Cristo, um homem a qual, aonde ele passava, havia curas, aonde ele passava, milagres aconteciam. Ele disse: mas é mais um judeu. Ele vai, ele pega os seus homens e diz: vamos, pegam a Jesus e levam a Pilatos, porque havia que ter uma sentença para uma crucificação. Ele pega, leva-lhe perante a Pilatos, Pilatos lê a sentença. Era um plano que tinha acontecido dos religiosos, dos fariseus, que questionavam muitas coisas de Jesus. E aquele homem
ele lê aquela sentença e ele diz: não tenho nada que me possa culpar esse homem não tem culpa nenhuma. Ele se referia e falava de Jesus. Mas toda aquela população em que se encontrava naquele lugar, eles pegavam e diziam: não, é a Barrabás que nós queremos, que matem, soltem, porque eles diziam a lei que se o povo queria, ele poderia perdoar uma pessoa. E havia um preso que era muito conhecido em Jerusalém, e dizia: não, esse homem, ele tem uma condenação, ele se diz ser o rei dos judeus. Soltem a Barrabás e condenem a Jesus Cristo, e que siga levado à crucificação. Isso insistentemente acontece, e Pilatos, ele diz assim: não, eu não vejo culpa nenhuma por esse homem. Obrigado, irmão João. E como ele sabia que Herodes estava ali naquela região, naquele dia, ele diz: não, está um superior a mim aqui, está Herodes, que era o tetrarca de Roma em Jerusalém. Ele pega e envia a Jesus Cristo para Herodes. Herodes lê todo o que estavam tentando culpar Jesus. Ele diz: não, eu não encontro culpa nenhuma, não há o porquê crucificar esse homem. Lhe mandem dar algumas chibatadas, algumas chicoteadas e soltem, porque não há culpa sobre ele. Volta Jesus Cristo para Pilatos. Eu imagino aquele centurião lado a lado com Jesus, cumprindo o seu papel e dizendo: meu Deus, é sexta-feira, amanhã é sábado, eu queria estar com a minha família e agora estou com uma tarefa dessa, já seria mais ou menos o meu dia de descanso. Ele pega, leva para Pilatos. Pilatos lê novamente a sentença, não encontra culpa e diz: a decisão está por vocês que são o povo, ele é judeu, vocês decidam, crucificamos ou não crucificamos? E diz que Pilatos lava suas mãos e entrega e diz: eu não sou o responsável pelo sangue desse homem. E interessante meus irmãos, que muitas vezes, se eu olho essa pessoa de Pilatos, eu vejo que aquele homem que tinha o poder de decidir, ele não decide, ele lava as mãos. E tem vezes que eu olho para a nossa vida natural e comum e eu vejo que às vezes nós temos uma autoridade de poder decidir algo e nós nos acovardamos e não decidimos, nós lavamos as nossas mãos. E às vezes não é assim, irmãos. Às vezes nós temos que usar o papel a qual nós nos colocamos, que seja em casa, na família, ou no seu trabalho, ou no seu estudo. E nós não podemos lavar as nossas mãos perante a coisas a qual nós vemos que não são culpas. Mas às vezes nós vemos tantas coisas erradas, nós vemos tantas coisas ao nosso redor que estão erradas, e nós sabemos que não está certo, mas nós deixamos passar, não deixamos que os outros resolvam. Foi isso que mais ou menos Pilatos fez. Ele entrega a Jesus na mão daquele povo, e então aquele homem centurião começa a bater em Jesus, e do lugar aonde Jesus foi apresentado, onde que era a casa de Pilatos, onde havia um pátio, havia uns arcos, que até hoje se encontra em Jerusalém. O pastor Flávio sabe, existe a ponta dos arcos no começo da Via Dolorosa, mas hoje a casa é muito mais embaixo, a original. E não são muitos metros aonde Jesus tinha que caminhar para chegar ao Gólgota, ao lugar onde ele tinha que ser crucificado. Então o centurião romano, ele começa a bater, mandar os seus soldados baterem, e começa a encaminhar a Jesus por aquele caminho, por aquelas vielas de Jerusalém, em que vocês conhecem muito bem a história. E quem sabe foi mais ou menos assim como vai acontecer agora o que aconteceu.
Deixa eu achar. Você, vamos lá. Vamos. Eu tô mandando. Ajuda ele. Ajuda. Manda. Vai. Anda. Bora, soltar. Vamos aqui. Vai. Tá muito fraco aí. Tá muito fraco lá. Anda. Pela via dolorosa, triste vi em Jerusalém, os soldados abriam caminho a Jesus, mas o povo se aproximava para ver quem levava aquela cruz. Ele sangrava pelos golpes que nas costas recebeu, com espinhos coroado foi o Senhor, e com cada passo viu o desprezo do povo que ele amou. Vamos ver.
Isso não foi nem um pouquinho da maneira que aconteceu naquele dia. E aquele homem do campo chamado Cirineu, ele encontra a Jesus numa das esquinas da vida. O seu plano não era de nenhuma maneira encontrar Jesus. Quem sabe quando ele entrou naquela cidade, ele viu todo aquele alvoroço de uma crucificação e disse: é mais um que está sendo crucificado. Quem sabe ele chegou e olhou para... Pode acender a luz aqui, irmão Eduardo, por favor. Quem sabe quando ele olhou e viu aquele homem, ele nem imaginava o que lhe aconteceria. Ele vê, ele leva aquela cruz assim como vocês viram, ele ajuda ao Senhor, aquele soldado romano que era um homem que em nenhum momento ele tinha encontrado e nem imaginava também o que lhe aconteceria. Quando ele vê, quem sabe, aquele olhar de Jesus, um olhar de piedade, um olhar que diz: Senhor, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Quem sabe aquele olhar, ele olhou no profundo dos olhos daquele centurião, ele disse: não, esse homem é diferente. Quem sabe quando ele fincou aquela espada no corpo de Jesus, o sangue de Jesus espirrou nele, e ele disse, quando ele viu aquele estrondo, tudo aquilo se transformando, aquele céu que se escureceu por mais ou menos as 3 horas da tarde, enquanto que alguns soldados estavam jogando dados ali, tomando a sorte em cima de umas vestes de Jesus. E isso é uma coisa às vezes que eu não consigo entender, que tem pessoas que elas estão tão próximas da cruz, mas tão longe de Cristo. E às vezes nós ouvimos tanto falar de Jesus, ouvimos tanto falar da cruz, às vezes usamos umas correntinhas no braço de uma cruz, mas às vezes nós estamos realmente tão longe do Salvador. Olhamos para a religião, olhamos para a cruz como sendo algo místico, algo que só pode realmente fazer parte de um culto, assim como Cirineu fez, e estava indo somente para um culto, para uma Páscoa. Mas quando Cirineu foi tocado pelo sangue de Jesus, algo aconteceu na vida dele. Quem sabe ele voltou para a sua casa, Jesus foi levado já morto, depois de 3 dias ressuscitaria. Aquele soldado romano, ele realmente declarava que Jesus Cristo, ele era o Filho de Deus. A palavra diz nos 3 evangelhos, diz a mesma coisa, que ele declara isso. Ele vê, quando ele teve o contato com o Senhor, com o sangue de Jesus, ele viu que algo transformou na maneira dele de pensar. E quem sabe o Cirineu volta para a sua casa, nem participa da Páscoa, ele volta todo sujo, todo ensanguentado. E quando ele chega na sua casa, a sua esposa vê ele chegando todo ensanguentado, com as suas vestes todas sujas de sangue, e ela vem correndo e diz assim: meu amor, o que é que aconteceu? Por que é que você está sujo de sangue? Você se machucou? Ele diz: não, eu encontrei um certo homem, aquele tal de Jesus, e quando o centurião me mandou carregar a cruz dele, quando eu tive um contato com aquele sangue, eu não sei, quando aquele sangue tocou o meu corpo, a minha vida foi transformada. Ela disse: sim, mas então vai, toma um banho. Ele falou: não, eu não vou tomar um banho, eu não quero me limpar desse sangue, porque desde que eu cheguei próximo daquele homem, eu sou um homem diferente. E você não foi fazer a Páscoa, você não levou o sacrifício. Ele falou: não, toda aquela religiosidade que estava dentro de mim, ela foi arrancada, porque desde que eu tive um contato com o sangue do Senhor, tudo mudou na minha vida. E diz a palavra do Senhor, e quem sabe aquele homem também, ele chegou na sua casa. Pode deixar assim mesmo, Quando ele chegou na sua casa, ele contou toda aquela história para a sua família. E desde que ele permitiu que ser tocado pelo sangue, desde que ele levou o sangue para dentro da sua casa, a sua vida e a da sua família nunca mais voltou a ser a mesma. Diz a palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo número 13, no verso número 16, que Paulo, ele manda saudações a algumas pessoas que estavam em Roma.
O Evangelho de Lucas é muito claro quando diz que o Cirineu, que foi constrangido a levar a cruz, ele era pai de Alexandre e de Rufo. E Paulo é muito enfático quando ele manda saudações para a igreja de Roma, ele também diz no verso 13: mande saudações para o escolhido do Senhor, a Rufo e a sua mãe. Quando Cirineu deixou ser tocado por Cristo e levar o sangue dele, ou seja, levar Jesus para dentro da sua casa, a vida dos seus filhos, a vida da sua casa foi transformada. Aquele homem, ele nunca imaginou, parecia ser um dia comum, um dia qualquer, mas não, naquele dia Cirineu teve um encontro com Cristo de uma maneira tão diferente. Quem sabe você também foi trazido aqui nessa noite, quem sabe você que me ouve pela internet, pela rádio, você está dizendo assim: pastor, eu não acredito nada nesse negócio de religião. Quem sabe você é como um centurião romano, eu me digo, eu sou um ateu, eu não acredito em Deus. Quem sabe você é um religioso de carteirinha que cumpre todos os requisitos de que alguém tem que cumprir, assim como o Cirineu. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: que o Senhor te trouxe aqui para você ter um encontro com Ele. Que desde que a tua vida ela nunca mais vai ser a mesma depois que você tiver um encontro com Ele. Depois que você deixar ser tocado pelo sangue dele. Depois que você chegar aos pés da cruz, assim como a palavra do Senhor disse, e Ele disse: todo aquele que quiser vir após mim, carregue a sua cruz e siga-me. Aquele homem chamado Cirineu foi tão honrado de poder levar a cruz de Cristo até o momento da crucificação. Teve a oportunidade, o encontro da sua vida numa das esquinas das ruas, dizendo que o sangue dele o tocou. E quando o sangue o tocou, transformou a vida de toda a casa, de toda a sua família. E a própria palavra diz que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e ser salvo, será salvo ele e toda a sua casa. Aquele homem só fez uma coisa: ele levou o sangue dele e disse: aqui está o sangue de Jesus. Eu tive encontro com ele, eu não me envergonho desse sangue. A única coisa que eu quero é ficar perto desse Jesus. Ele viu de perto todo aquele sacrifício. E foi assim que Jesus fez pela sua vida. Ele sofreu, foi por você, não foi por ninguém, porque no mundo espiritual Ele pagou o preço de todos os nossos pecados. E quando Ele estava por morrer, as trevas tomaram aquele lugar. Foram 3 horas de trevas, do meio-dia até as 3 da tarde. Diz que as trevas tomaram aquele lugar. Por quê? Porque o meu e o teu pecado no mundo espiritual estava saindo, estava sobrecarregando aquele lugar. E tudo se escureceu, tudo ficou escuro. E quando o Senhor Ele entrega o seu Espírito na mão do Senhor, todos os pecados, o meu, o teu, todos os meus erros, todos os teus erros foram levados sobre Ele naquele momento, na hora em que Ele fecha os seus olhos. Mas uma coisa nós temos que fazer: nós temos que deixar tudo aos pés da cruz. Nós temos que deixar tudo para trás. Quem sabe você entrou nessa noite ou me ouve e diz assim: pastor, mas o meu passado é terrível. Eu vivo no mundo de prostituição, no mundo de droga, no mundo de álcool. Eu vivo no mundo de marginalidade. Eu vivo no mundo do crime. A minha ficha é tão extensa que é mais de 30 páginas. Eu traio a minha esposa, tenho 2 ou 3 amantes. Eu praticamente não me relaciono com meu filho dentro de casa, porque o meu relacionamento com a minha mãe e com meu pai é terrível. Porque minha mãe não aceita como eu sou. Porque eu realmente faço as coisas erradas. Mas a única coisa que eu quero te dizer, que há um antes e há um depois disso aqui. Quando você tiver um encontro com essa cruz, com esse sangue, quando você realmente se jogar aos pés da cruz e dizer: Senhor, eu quero ser limpo por esse sangue. Interessante é que parece que o sangue nos suja, mas é totalmente ao contrário. Na verdade,
O sangue, ele nos limpa, ele nos purifica de todo o pecado. Essa é uma campanha chamada 7 milagres. E para mim não existe maior milagre do que a transformação da vida do homem. Não existe. Nós falamos 6 dias de 6 milagres que o Senhor fez de uma maneira tremenda. E a igreja, ela vem e busca isso hoje. Ela quer ser curada. Enfermos, nós vemos testemunhos de que Deus realmente, que Jesus continua curando enfermos, que Jesus continua libertando pessoas da droga, do álcool, da prostituição. Nós vemos que paralíticos se levantam, que cegos veem, é verdade, milagres acontecem. Mas não existe maior milagre do que a transformação da vida, do coração e do caráter de um homem. O maior milagre que aconteceu em toda a história foi o milagre de um homem que morreu e que depois de 3 dias ele voltou a ressuscitar. Enquanto que todos imaginavam que a morte era o fim, aquela cruz vazia se tornou o símbolo máximo de esperança de todos aqueles a qual não tem esperança. Eu quero te dizer, você pode dizer: pastor, mas a minha vida é uma vida de desesperança. A minha vida realmente é uma desgraça, e a única coisa que eu penso é de me suicidar, é de largar meu casamento, é de largar o meu ministério, porque não aguento mais essa vida de ministério. Eu não me entendo com a minha esposa, com o meu esposo, nós não damos bem dentro de casa, já não existe mais amor, não existe coisa nenhuma. A minha vida é uma desesperança, que a única coisa que eu quero é que venha uma voz no meu ouvido e diz: se mata, se suicida, se separa, vai embora, some. E cada dia é mais frequente eu, como pastor, ouvir essas coisas dentro de gabinetes de pessoas que estão há 1, 2, 3, 4, 5 anos na presença de Deus. E dizer: pastor, eu não aguento mais, eu quero desistir, eu não tenho mais esperança. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele tem algo para te dizer. A tua esperança está aqui. A tua esperança está aqui, ela está vazia. Pode ser que o mundo não te aceite, pode ser que o mundo te despreze, pode ser que a tua esposa, teu esposo já foi embora, já te abandonou, você está sozinho. Pode ser que teu pai, a tua mãe tenha ido embora e você viva sozinho, abandonado, como um filho que não tem mais ninguém. Mas eu quero te dizer, enquanto o mundo te despreza, aquele homem que estava ali, ele olhava para aquele a qual lhe matava, lhe destruía, lhe ficava uma faca e dizia: Senhor, perdoa, porque ele não sabe o que está fazendo. Aleluia. Aquele sofrimento não foi em vão. É a hora da igreja voltar a refletir e entender que a cruz é o que nós devemos seguir, que a cruz é o que nós devemos tomar realmente e seguir. Eu quero te dizer algo, meu irmão e minha irmã. O Senhor tem um plano tão grande para a sua vida que você nem imagina. A palavra do Senhor diz que o Senhor tem uns planos de bem e não de mal. O livro de Jeremias, capítulo 29, diz isso: que os planos do Senhor são de bem e não são de mal, para dar os fins que vocês querem desejar. A única coisa que nós temos que fazer é quebrar as barreiras religiosas, assim como o Sirineu tinha. Você não tem que vir para a igreja para passar por um culto religioso. Não. Você tem que vir aqui para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E se você é um ateu, não acredita em Jesus, assim como era aquele centurião, se aquele homem teve o olhar tão fixado nos olhos do Senhor, ele realmente declarou e reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. É isso que nós temos que fazer. Tem quantas pessoas que passam tempos e anos dentro da igreja e não dizem: o Senhor é meu único, suficiente Salvador, e eu quero a esse Jesus. Eu quero que o sangue dele me manche, eu quero levar ele para a minha casa. Aquele sofrimento foi pela sua vida, foi pela minha vida. Aquele sofrimento, ele quer transformar a sua história, ele quer apagar o teu passado.
Porque a palavra é muito clara de tudo que aqueles que vêm ao Senhor, eles são novas criaturas, e tudo o que é velho, tudo que é passado fica para trás e tudo se faz novo. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer fazer uma nova história nessa vida, nessa noite. O Senhor te trouxe aqui para dizer que aquela morte que Ele teve foi por você, é porque Ele te ama. É porque você é a coisa mais preciosa que você tem. Você é a menina dos olhos de Deus. E no mundo espiritual eu posso ver que o sangue do Cordeiro, ele está tocando vidas aqui nessa noite. Ela está te manchando. Eu posso ver que esse sangue, ele está se espalhando, e ele está tocando, e você vai sair desse lugar, e você vai entrar na sua casa, e o sangue dele entrará junto com você. E aquele demônio que te aflige naquele lugar, ele vai bater em retirada, porque aonde está o nome do Cordeiro, aonde está o sangue dele, não há demônio que pode prevalecer. Ele morreu por você, Ele morreu porque Ele te ama. E enquanto todos imaginavam que tudo estava perdido, eles arrancam Ele daquela cruz rápido, porque no sábado ninguém poderia tocar, nem um judeu, nem se fosse morto, muito menos morto. Eles levam aquele Jesus, e Ele é colocado dentro de uma tumba, e depois de 3 dias Ele vence a morte. Escute, a morte não é o fim para a sua vida, muito pelo contrário, a morte é o começo para uma nova história. Não para o suicida, porque somente Deus tem a autoridade de dar a vida e de tirar a vida de alguém. Somente Deus, Ele é o Criador. Agora, a morte dele lá na cruz, ela nos deu uma passagem para uma vida eterna totalmente diferente. É isso que eu quero te apresentar nessa noite. Esse sangue que te marcou num dia, esse sangue que te tocou num dia, não se limpe dele nunca. Faça como Sirineu, não queira se limpar daquele sangue. Aquele sangue que um dia te manchou, não volte para trás. E eu sei que eu tenho uma palavra nessa noite, porque quando eu orava nessa tarde, o Senhor me mostrava aquele símbolo de aquela mulher que tem os olhos vendados com uma balança, que é o símbolo da justiça. E eu falava para o Senhor: Senhor, o que é isso? O Senhor dizia: a balança e a justiça, ela está nas minhas mãos. O que o Senhor me dizia é que tem pessoas que são acusadas aqui dentro. São pessoas que estão sendo injustamente acusadas aqui nesse lugar. Tem pessoas que se sentem ressentidas, humilhadas, porque são julgadas por outros. Eu quero dizer uma coisa: somente o Senhor tem a balança na mão. Ele é a nossa justiça, e Ele julgará no dia do juízo final quem irá e ficar ou quem irá para o céu. E os olhos deles estão vendados para o mundo, porque o Senhor não olha o que está por fora, o Senhor olha o que está por dentro do coração. E assim como aquela mulher com a estátua vendada nos olhos, não precisa enxergar para julgar, porque Ele julga pelo coração que você tem. O Senhor conhece o profundo e o íntimo da sua alma. O Senhor conhece o mais profundo do seu coração. Sabe aquilo que te dói? Sabe aquela ferida que é aberta dentro de você, que faz você botar a cabeça no travesseiro, virar de costas para a pessoa que está com você na mesma cama, porque quem sabe ela não te entende, e você derramar lágrimas de silêncio? O Senhor conhece cada uma das suas lágrimas, cada uma. Sabe aquele momento que você quer ficar sozinho e não vê ninguém, porque você tem os teus conflitos, as tuas tristezas, as tuas incertezas? O Senhor está te dizendo nessa noite que Ele conhece cada uma das suas lágrimas. E o Senhor disse que a balança está na mão dele. Não se preocupe com o julgamento de ninguém. Não se preocupe com palavras que lançam sobre a sua vida. Não se preocupe com nada que fale de você. O Senhor está dizendo que a balança está nas suas mãos.